Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. Não, pera, na verdade hoje é o dia que vocês podem confundir com aquele outro. Porque hoje eu tô aqui para falar sobre o aniversário de 20 anos da estreia de Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, que é o segundo filme da trilogia Prelúdio, dirigida pelo grande George Lucas. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, nem preciso falar que Star Wars é um filme muito importante para mim e o episódio 2 é especialmente especial. Até que vocês podem ver que eu tenho um pôster aqui dele no meu quarto, mas ele também é muito importante pra mim porque ele é o primeiro filme de Star Wars que eu peguei o embalo, eu peguei a estreia, eu fui ver no cinema, né? Foi a minha primeira experiência com Star Wars no cinema. Eu já conhecia a saga, ainda quando ela era chamada de Guerra nas Estrelas, né? Eu assisti os 3 filmes em VHS, na verdade eu vi primeiro Uma Nova Esperança no SBT, quando eles reexibiram, era tipo um esquenta pro episódio 2, se eu não me engano. Já no mundo pós-episódio 1, né, da Ameaça Fantasma, mas eu já era fã de Star Wars, eu era fã da saga, e aí eu lembro de ver todas as propagandas na TV, a promoção do Habib's, né, que tinha as máscaras dos personagens, eu tinha todas também. Acho que esse foi meu primeiro hype pra qualquer coisa. Na verdade tinha Jurassic Park 3, mas isso é história para outro episódio. Mas então, Star Wars Episódio 2 finalmente ia sair. Foi no dia 16 de maio de 2002 que o filme chegou aos cinemas, e nessa semana, hoje, dia 16 de maio, ele completa 20 anos. Eu vou falar um pouquinho aí sobre esse filme que muitos não gostam, mas que eu, né, acho que por esse fator da nostalgia, da memória afetiva, mas pelo que o filme tem a oferecer também, considero aí uma obra bem interessante. Uma sinopse básica, vale a pena dizer que o filme se passa 10 anos depois dos eventos de Ameaça Fantasma, com a senadora Amidala, vivida pela Natalie Portman, novamente sendo alvo de ataques terroristas de um misterioso vilão, e a República enviando 2 cavaleiros Jedi para tomar conta dela, o Anakin Skywalker, do Hayden Christensen, e o mestre dele, Obi-Wan Kenobi, novamente vivido pelo Ewan McGregor. O filme meio que divide a narrativa para virar uma história de investigação do Obi-Wan indo atrás desse misterioso assassino, que é um caçador de recompensas, e o romance proibido do Jedi Anakin com a Padmé Amidala, que acaba meio que sendo a semente para a transformação do Anakin Skywalker no vilão Darth Vader. Eu lembro inclusive que quando esse filme tava pra sair, eu tinha certeza que ia ser nesse filme que o Anakin ia virar o Darth Vader, né? Mas eu acho que na época eu não sabia que ia ter o episódio 3, aí eu já pensei, nossa, vai ser isso, é agora a transformação. E não foi. Um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Vale dizer que o episódio 2, ele claramente é afetado pela recepção mediana, decepcionante do episódio 1 na época, né? O filme teve várias críticas, ele ainda é considerado até hoje um dos mais fracos de Star Wars, mas eu amo. E nisso, o George Lucas ele resolveu pedir uma ajuda no roteiro, né? Ele escreveu o primeiro sozinho, mas o segundo ele trouxe o Jonathan Hale, que escreveu alguns episódios da série do jovem Indiana Jones, que o Lucas era produtor, e eles acabaram esse roteiro faltando literalmente uma semana para começar a gravar. Sobre os bastidores do filme, né, não tem muito que seja tão diferente da Ameaça Fantasma, porque a produção já estava bem estabelecida, mas o papel que certamente foi difícil de encontrar é o do jovem Anakin Skywalker. Reuniu uma busca por vários atores, e alguns deles incluíram Paul Walker, Ryan Phillip, Topher Grace, Colin Hanks, e sim, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, né, que era um dos nomes mais quentes daquele momento, se encontrou com o George Lucas, eles chegaram a conversar, a gente não sabe até hoje por que isso não aconteceu. Mas a gente teve o Hayden Christensen. Hayden Christensen, claro que a gente sabe, todos esses anos depois, que não tem uma boa performance nesse filme. Eu acho que é uma mistura da inabilidade do George Lucas de comandar atores, né, de ter aquela tensão com carpintaria dramática, com atuações, né? Ele é muito mais concentrado nos efeitos, na direção, todo o aspecto técnico, não um aspecto muito emocional, né? Então, acho que ser um ator num filme de Star Wars do George Lucas é tipo assim, ó, faz o que você consegue. Eu acho que Hayden Christensen não tava muito maduro ainda, não tava muito lá dramaticamente, né? Eu acho que os momentos do filme que o Anakin tem que explodir de raiva, por exemplo, são os mais fracos. Mas eu digo isso, o Hayden Christensen estava muito melhor no episódio 3, A Vingança do Sith, que talvez a gente fale um dia sobre ele aqui também. Mas no geral eu gosto do episódio 2, como eu falei na sinopse, ele se divide em 2 narrativas bem distintas, né? Eu acho que aquela do Obi-Wan Kenobi, que é o Ewan McGregor, de novo, talvez o melhor ator, o melhor elemento da trilogia prequel inteira, tá indo atrás do Jango Fett, ele descobre essa conspiração do exército de clones criado pela República, tem umas cenas de ação muito legais envolvendo ele, principalmente a luta com o Jango Fett em caminho, que é muito diferente dos demais duelos de Star Wars, porque é uma luta mais de soco, de chute, tem a força, mas é um cara... O Jango é basicamente um pistoleiro, né? Ele tem 2 arminhas e o Obi-Wan tem o sabre de luz dele,
Então rende aquela cena na chuva que é super legal, quando criança viu 1 zilhão de vezes, com certeza. Então tudo isso é muito bacana, indo até a linha onde ele encontra o Conde Dooku, vivido pelo Christopher Lee, até o início da Guerra dos Clones. Isso é tudo muito legal. O problema que arrasta o Ataque dos Clones é literalmente um vai e volta, né? Porque assim como nos anteriores, a gente tem essa estrutura quebrada, então a gente vai intercalando as cenas com o Anakin e a Padmé indo pra Naboo, encontrando um refúgio, se escondendo, e aí o romance proibido deles florescendo, que ele funciona pra história, mas eu acho que os diálogos não são muito bons. Eu acho que a sedução do Anakin falando sobre a areia é um dos melhores memes que Star Wars rendeu, né? E toda a química entre os dois atores não é tão boa, assim. Eu acho que no papel, o esqueleto desse tipo de história absolutamente funciona, mas a gente não tem o afinco que o George Lucas tem na tecnologia, na revolução digital, que é o Ataque dos Clones, mas não tá em criar algo tão básico quanto duas pessoas se apaixonando, né? Eu lembro, inclusive, quando eu era criança, aquela gloriosa função de pular capítulos do DVD. Toda vez que saía do Obi-Wan e ia pro Anakin e a Padmé, skip, e a gente ficava na parte boa, que era o Obi-Wan mesmo. Mas eu gosto desse filme, eu acho que ele tem um ritmo legal apesar disso, eu acho que as cenas de ação são muito boas, eu acho que ele tem um clima bem mais de pipoca, bem mais aventuresco do que o primeiro. O primeiro ainda é meio quadradão, ainda tem alguns problemas até na própria direção do George Lucas, em como ele conduz a ação. O episódio 2 é bem mais empolgante pra mim, a perseguição de naves em Coruscant é uma das mais legais da saga, e como eu já falei, o duelo do Jango Fett é muito bom, e a sequência que se segue, que é quando a nave do Jango Fett persegue o Obi-Wan num campo de asteroides, uma das poucas cenas da saga Star Wars que é sem música, né? É muito boa, é um milagre de design de som. Ben Burtt, tu é foda, cara, essa cena é muito, muito boa. E até a clássica Guerra dos Clones que acontece no ato final, né? Aquela batalha gladiatorial do Anakin, o Obi-Wan e a Padmé com as criaturas, Mace Windu, o exército de droids, é tudo muito legal. Eu também gosto de como no final, quando a gente tem aquele duelo de sabres de luz, que ficou famoso por mostrar que o Yoda é um ser saltitante que também sabe lutar com espada, mas eu gosto como o George Lucas usa a luz dos sabres de luz num ambiente escuro e toda a iluminação vem deles. Isso é um artifício que o J.J. Abrams ia usar muito na trilogia nova da Disney, né, com a Rey e o Kylo Ren, e que já dá pra ver um experimento muito legal no final do Ataque dos Clones. E a gente vê todo esse experimento técnico na tela também, né? É importante falar que o Ataque dos Clones é um dos primeiros filmes que conseguiu ser todo feito e finalizado de forma digital. Porque do século passado até o início dos anos 2000, como vocês bem sabem, todos os filmes eram rodados em película, em filme. Foi só no começo dos anos 2000, final dos anos 90, experimentos do Lars von Trier, do Danny Boyle, com o Extermínio e o Dogma dinamarquês, que a gente começou a ter o digital, o pixel. Só que ainda não era aquela imagem perfeita, aquela resolução que a gente consegue ver hoje. O George Lucas, com o Ataque dos Clones, ele ajudou a desenvolver, junto com a Sony e com a Panavision, a primeira câmera que realmente capturasse uma imagem em alta definição e 24 quadros por segundo. E essa câmera histórica acabou sendo a HDW F900. Ou seja, não importa qual seja o filme de Star Wars, se tem o George Lucas, vai ter algum tipo de salto tecnológico. E eu acho que hoje o cinema digital, tudo que a gente tem de cinematografia digital, deve muito a essa inovação do George Lucas com a fotografia do Ataque dos Clones, hein? Não poderia deixar de mencionar, claro, o homem, o mito, a lenda, que é o John Williams, que a cada filme de Star Wars ele consegue trazer pelo menos uma grande faixa que se destaca entre todas elas, né? Eu acho que no episódio 2, não tenho dúvida, é o Across the Stars, que é o tema romântico do Anakin com a Padmé, que olha, se não fosse essa música que é linda, maravilhosa, de chorar, é aquilo que sustenta o romance do Anakin com a Padmé. Se alguma coisa funciona, se alguma faísca sai da tela, é por causa da música do maestro aí, que é fenomenal. Mas é isso, eu acho que nesses 20 anos a reputação do Ataque dos Clones definitivamente melhorou, assim como toda a trilogia prequel, né? Que o George Lucas sempre fala que ele tem que fazer os filmes para as crianças, porque quando elas crescerem elas ainda vão gostar dos filmes. E é o meu caso, porque eu assisti esse filme quando criança, e aí quando eu descobri que a trilogia Prelúdio era mal vista, eu não entendi. Eu falei, como assim a trilogia Prelúdio é decepcionante? Como assim ela foi inferior? Esse filme é só a minha vida? Então eu acho que inerentemente eu sempre gostei de Ataque dos Clones quando eu crescia. Vendo hoje, obviamente ele tem seus problemas, tem seus defeitos narrativos, de atuação, mas eu ainda acho que é muito divertido, tem ótimas cenas de ação, é um bom espetáculo. Por Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, eu dou uma nota 8. A primeira vez que a gente vê Star Wars no cinema não dá pra esquecer, né? E eu espero que em breve, apesar das séries de Star Wars serem bem legais, né, no Disney Plus, que a gente consiga voltar a ver a saga em boa forma nas telas de novo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.